A ministra Tereza Cristina, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, ministra, tudo bom? Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes. Que ótimo, ministra. A gente colocou agora a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre preço do arroz. Ele foi questionado numa feira livre o seguinte: quando vai cair o preço do arroz? A senhora tem resposta para essa pergunta dessa pessoa que se referiu ao presidente no final de semana, ministra? Olha, o preço do arroz, quando nós tiramos o imposto de importação, né, a TEC, o que acontece? Tem um tempo para isso se estabilizar. O arroz não subiu e ele deu uma ligeira queda. E eu tenho dito desde o primeiro dia que o arroz vai cair o preço, primeiro, que não haveria falta de arroz, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não há risco de desabastecimento. Ele ficaria mais caro por vários problemas, não só da pandemia, mas do passado. Houve aumento de consumo. O arroz no Brasil, durante 5 anos, tirou muitos produtores da produção porque ele não remunerava, era uma atividade que não remunerava o produtor, muita gente quebrou, e então a nossa produção foi, vamos dizer, menor, ficou menor. Mas não há risco de desabastecimento e o arroz não está mais subindo de preço. Ele, na verdade, ele tem uma ligeira queda. Só vai se regularizar o preço do arroz, voltar esse preço a hora que começar a colheita da nova safra, que começa agora em janeiro. Daqui a 2 meses, nós já tem a área plantada, já mais de 60% no Rio Grande do Sul já está plantada, em Santa Catarina, que colhe primeiro. Então, nós teremos aí, a partir de final de janeiro, os preços, já vem um novo arroz para o mercado e aí a gente espera que esse preço caia, porque vamos ter uma oferta maior. Ministra, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente viu aí que recentemente o Brasil reduziu a alíquota de importação de soja. A gente pode esperar um fenômeno parecido com esse do arroz, ou seja, como tem mercado para a soja brasileira lá fora, tem a questão cambial que também estimula muito a exportação. Enfim, eu queria saber o que é que nós podemos esperar em termos da soja, né? Porque o Brasil vai importar soja. Não, é o mesmo raciocínio, Cláudio Humberto, é o mesmo raciocínio. Quando você abre para as exportações, tirando aí o imposto de importação, porque no Mercosul é livre, né? Mas também a Argentina e o Paraguai também, o Paraguai exportou muita soja. A Argentina tem outros problemas internos de taxação, enfim, que esse ano está mais complicado. Mas o Brasil, quando ele abre essa possibilidade de entrar soja dos Estados Unidos e de outros países, você faz o quê? Você dá um teto para aquele preço. Então, não cairá de preço. A gente acha que tem aí um tempo aí para que haja uma queda de preço nos preços da soja, mas ela também não sobe a patamares maiores. Então, a gente já sabe que já tem navios de soja chegando ao Brasil, mas ainda a paridade do preço internacional não ajuda muito. Mas é o mesmo caso, nós não vamos ficar sem soja, tem soja para ração, tem soja para o óleo de soja. Existe, na verdade, um momento de transição por essas variáveis que você até já colocou, que esse ano as exportações de soja caminharam mais rápido, porque o câmbio ajudou muito as exportações, né? Então, agora também tem um outro fator, a soja americana entra no mercado, a soja brasileira é a soja de primeiro semestre até agosto, esse ano até setembro nós tivemos aí exportações importantes, mas a soja americana já foi colhida e ela também agora entra aí fortemente no mercado internacional nas exportações. E isso também dá, vamos dizer, uma maior tranquilidade ao mercado brasileiro. Ministra, bom dia. É o Pedro Campos, né? O Cláudio falou sobre a soja, a Thaís falou sobre o arroz, né? E a gente tem sido demandado aqui por ouvintes sobre outros produtos também que têm aumentado. A carne, o tomate, leite longa-vida, né?
O governo está atento a essas questões? Quando que vai parar de subir esses itens da alimentação básica do brasileiro, hein? Olha, todo mundo, sempre, os produtos agropecuários, eles sempre sofrem dessa gangorra, né? O tomate, né? Tem sempre problemas aí, às vezes, climáticos, que é o caso do boi, né? O ano passado nós tivemos a mesma coisa nessa época. Esse ano nós tivemos uma seca mais severa até do que o ano passado, graças a Deus. O clima vem se normalizando, nós estamos aí começando, as chuvas chegaram a quase todos os estados brasileiros, já, então o pasto volta, então a carne tem esse momento aí de transição. O leite, idem também, na época da seca, sempre o leite subiu, depois ele cai, é até meio perverso, porque como você não tem uma estabilidade maior no leite, você tem esse sobe e desce, que é muito ruim para o produtor, e nem sempre o produtor é quem ganha, né? Nessas altas de preço, o produtor geralmente já vendeu o seu produto, quem ganha são os intermediários. Isso acontece na soja, isso acontece no milho, que agora nós abrimos também para importação. Tem milho no Brasil, não vai faltar milho, nós vamos ter um estoque de passagem praticamente igual ao do ano passado, a gente acompanha isso semanalmente, né? E, enfim, os preços internacionais dos alimentos subiram também, não foi só no Brasil, a pandemia trouxe aí uma dinâmica diferente, as pessoas ficaram em casa, passaram a cozinhar, mudaram a maneira de se alimentar, se alimentam menos fora de casa e mais em casa. Então, tem muitas variáveis, mas o Brasil ainda é um país que nós temos a sorte de sermos aí um país que produz muito, produz para o nosso consumo interno e também temos aí excedentes para exportar, que melhoram a nossa balança comercial, com certeza, que é o que vem puxando aí, né? Mês a mês aí, fazendo aí a balança positiva do país. Ministra, essa sinalização da situação de cada um dos produtos básicos, dos alimentos, é monitorada também pelo Ministério da Economia, em conjunto com a senhora? Eu pergunto porque a gente está aqui às vésperas do encerramento do auxílio emergencial, que termina em dezembro. E a preocupação é que o fim do auxílio se junte a uma pressão dos preços dos produtos básicos. Qual que é a participação do Ministério da Economia nesse contexto, ministra? Olha, o Ministério da Agricultura, através da Conab e de uma comissão aqui do Ministério da Agricultura, juntamente com a economia, nós trocamos informações, né? O IBGE é um grande também, traz muitas informações para a economia, então existe essa troca entre os ministérios e ela é fundamental para que as políticas públicas possam ser traçadas. Então, o Ministério da Economia e da Agricultura nisso andam aí semanalmente juntos trocando informações. Agora, ministra, e a questão da carne, né? Tem gente aí reclamando que está pagando bife pelo preço de filé, ou está pagando o preço de filé por um bife. É isso mesmo? É inexorável? As razões são as mesmas? Ou seja, um mercado, enfim, disposto a comprar, pagar o preço que for pelo produto brasileiro, pela proteína animal, e aí o produtor acaba, enfim, privilegiando isso, né? Privilegiando lá as exportações em detrimento do mercado interno. Eu queria saber da senhora o que dizer sobre essa questão da carne, da proteína animal de uma maneira geral aqui no nosso país. Cláudio Humberto, o produtor, coitado, ele não tem gerência nenhuma para quem essa carne será vendida. Ele entrega a carne para o frigorífico e quem tem os contratos internos e externos são os frigoríficos. No caso da carne em especial, são as próprias indústrias frigoríficas que negociam. No caso da soja, são geralmente as trades e as cerealistas. Mas o produtor, vamos dizer, nesse caso aí, ele é o que menos interfere. O preço sobe pela oferta e pela demanda, né? A carne
tem um problema, porque nós passamos aí muitos anos, mais ou menos parecido com o arroz. O pecuarista passou 5, 6 anos sem ter aumento do preço da sua arroba. Quando sobe o diesel, quando sobe o salário, quando sobe o sal mineral, que o fosfato é importado, que a ureia é importada. Então, ele não tem muita... ele fica meio sem saída. Os custos de produção da pecuária durante os últimos... Vamos excluir esses 2 anos, agora que a coisa melhorou. Esses últimos 8 anos deixaram o pecuarista muito empobrecido. Tanto é que investimentos nessa área começaram a ser feitos do ano passado para cá. Que ele se animou, por quê? Porque ele passou a ficar, as suas contas ficaram no azul, né? Porque elas estavam ou no vermelho ou ele não tinha lucro nenhum, quando ele conseguia se equilibrar. Então, é natural que a venda de matrizes também aconteceu numa intensidade maior. E se você diminui as fêmeas, as vacas, você tem menos bezerro, portanto, você vai ter menos boi. Então, houve um ajuste aí desse mercado. Com certeza, agora, o pecuarista vai fazer o quê? Isso é cíclico, acontece em todas as fases aí que a gente viu, em todos os ciclos da pecuária. O criador acaba vendendo para poder complementar a sua renda, porque às vezes só o do boi não é suficiente. Agora ele passa a reter as fêmeas em vez de matar, para poder aumentar o seu rebanho e produzir mais bezerros, né, para a produção. Então, a gente vai ter um momento, e tanto é que lá atrás, eu disse, a arroba não será mais no mesmo patamar de antes. Nós, ano passado, tínhamos uma arroba de 150, mais ou menos, ela passou a 200, 180, 200, e eu disse, olha, ela vai cair, e caiu, mas ela nunca mais chegará a 150. Por quê? Porque não remunera. Então, nós vivemos numa economia de livre mercado, e as pessoas têm que ganhar dinheiro para continuar na sua atividade. Agora, é claro que nós estamos vivendo um momento de transição. Eu digo para vocês que o boi também, em janeiro, final de janeiro, fevereiro, começa a entrar aí mais gado, mais boi nos frigoríficos, que a seca termina, o boi acaba a sua engorda, e aí, com certeza, nós teremos aí uma baixa dos preços, uma normalização desse mercado, Cláudio Humberto. Ministra, eu queria perguntar para a senhora sobre quais foram as consequências daquela chamada Operação Carne Fraca sobre o mercado brasileiro. Estou perguntando isso porque foi uma operação feita com muito estardalhaço, que levantou dúvidas até sobre a qualidade do produto nacional. Imagina, teve gente que falou que tinha papelão dentro da carne, barbaridades. Quase nada disso se confirmou. Foram detectadas algumas irregularidades pontuais que nem de perto significavam uma realidade de todo o mercado, mas o mercado foi exposto como se dessa forma acontecesse em toda a cadeia de produção de carne. Isso deixou consequências para o produtor, para a venda interna e externa, ministra? Olha, com certeza, principalmente no mercado externo, né? O Brasil não voltou até hoje a exportar frango numa taxa, numa certa cota, que é uma cota que era importante para o país, para a Europa, né? Eles nos retiraram das exportações e nós não voltamos até hoje. Então, a carne bovina também teve problema. Assim, para ganhar mercado é muito difícil, você demora anos para você fazer a abertura de um único mercado, de um único país, mas você, para perder, daqui para ali. Então, depois, para voltar, você tem aí um tempo que você demanda para mostrar que você tem aí os meios confiáveis dessa inspeção, né? O Brasil voltou a ter a confiança do mercado, nós conseguimos abrir os Estados Unidos. Este ano, ficamos 2 anos, quase mais de 2 anos fora do mercado americano, que é muito exigente. Voltamos, mas assim, com lupa, né? Então, nós temos que ser mais realistas do que o rei, nesse caso, para que a gente não perca esses mercados que, às vezes, nos tiram, e para voltar é muito mais complicado. E o reflexo do preço da pecuária no passado, aí, sem ser
na verdade, um ano, né? Porque o boi realmente subiu ano passado, no segundo semestre, que teve aí uma alta significativa. Mas antes disso, a pecuária amargou aí preços muito ruins durante um tempo. E isso, com certeza, traz consequências e que não são arrumadas de uma hora para outra. Os investimentos, a renovação das pastagens, a utilização de sal mineral de melhor qualidade, enfim, uma série de... O processo tecnológico mais moderno, ele acaba sendo prejudicado, e para voltar isso leva um tempo. E agora é que a pecuária está voltando aí a ter aí os seus melhores dias. Mas Ministra, a gente tem que ter o equilíbrio, né, para o abastecimento interno também. Ministra, a senhora faz uma estimativa, ou há uma estimativa dos prejuízos causados ao Brasil por essa operação? Que a operação acabou confirmando, a Justiça, inclusive, semana passada, condenou algumas pessoas, alguns funcionários do governo e tal, funcionários públicos. Enfim, teve ali irregularidades do ponto de vista da relação promíscua entre funcionários. Mas, do ponto de vista do produto brasileiro, me parece que não há nenhuma constatação que deponha contra o produto brasileiro. E eu queria saber, tendo em vista os prejuízos que a senhora menciona, né, na venda do frango, que o Brasil não voltou a vender frango no mercado europeu, e também nos problemas que houve com a carne bovina, há uma estimativa de prejuízos que essa operação tenha causado? Olha, eu não tenho esse número aqui pronto, mas a gente tem algumas fatias aí que a gente identifica, mas são bilhões, né, de prejuízo. Eu tenho uma equipe aqui, eu prometo para vocês que eu vou levantar esses números com mais precisão, né, e dizer o que é que nós perdemos em cada uma dessas proteínas. Só não foi maior o prejuízo pelo problema que aconteceu na China, com o problema da carne suína, que mexeu com o mundo todo e com todas as carnes, né, para a substituição do volume das importações chinesas de proteína animal, que esse mercado não ficou pior. Mas, assim, hoje nós exportamos 40% da nossa carne, que representa 2% do mercado chinês, o que é muito pouco, né, para eles, então, e muito para nós. Então, você vê o potencial que a gente tem ainda de crescer com esses mercados, principalmente suínos e bovinos. Frango, o Brasil exporta muito, né? E o Brasil tem que agregar valor aos seus produtos, e quando você transforma a soja e o milho em proteína animal, você dá empregos aqui no Brasil, né? Você melhora o IDH dos municípios aí onde essas plantas estão colocadas, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho essas aberturas de mercado, não só o mercado interno, que nós temos obrigação de abastecer, e essa é uma obrigação nossa, né, das nossas indústrias e do governo brasileiro, de fomentar isso, mas também ter esses mercados abertos, e não tem ninguém com mais potencial do que o nosso país para isso, né? Então, a gente vê aí com muita satisfação o crescimento de investimentos na área de proteína animal. Falei outro dia com o governador do Paraná, e ele me disse que nós tocamos num assunto aí importante, porque ele tem lá, acho que 4 ou 6 bilhões de investimentos nessa área, né? O Rio Grande do Sul também, Santa Catarina também, Mato Grosso do Sul também. Então, nós temos aí esse segmento, né, da nossa pecuária crescendo, e nós precisamos de mais milho, mais soja, para poder transformar essa proteína em valor agregado, e também criar mais empregos no interior do Brasil, que hoje é o que nós precisamos fazer, que o governo precisa fazer. Dar a oportunidade das empresas crescerem para dar emprego aos brasileiros. Ministra Tereza Cristina da Agricultura, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para a Rádio Bandeirantes. Boa semana para a senhora. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Um abraço aí para você.